Bom, voltamos. Todo mundo fez a pausa para água, café. Então, vamos chamar a professora Camila e Marília para apresentarem o GD2. A professora Camila já está aqui, vamos colocá-la. Professora Marília. Bom, gente, obrigado. Vamos dar continuidade. Acho que você vai começar, né, Marília? Você acha que é necessário já projetar os slides ou eu projeto apenas quando... Acho que podemos projetar depois, né, quando eu começar. Pode pôr agora, porque eu vou me orientar pelo slide 2 e 3. Pode pôr agora, Tá assim, bom. depois de... Isso, tá. A gente já começa e seguimos. Obrigada. Se quiser ir começando, tá? Já estou colocando aqui. Tá bem. Bom, pessoal, bom dia novamente a todas e todos. Novamente, parabéns à organização desse evento tão importante, com materiais tão ricos, debates tão ricos, vídeos, né, disponibilizados, parabéns, tudo isso é muito importante. Bom dia a quem chegou. Agora, está chegando agora, está integrando, né, a discussão que já começou às 9 da manhã. Bom, Camila e eu vamos fazer, né, um relato, né, dos trabalhos do GD2, significações e ressignificações, né, o próprio nome, né, já indica, né, um processo, né, no plural, né, de idas e vindas, no sentido de fazer e refazer, né, no sentido, né, das interpretações, criações de sentidos e criação de significados, né, considerando uma participação maior, ou mais ampla possível dentro dos contextos dos museus, né, e das coleções e dos acervos ali disponíveis. Pode ir para o próximo slide, Camila, por favor. Bom, nós nos organizamos, né, nós estamos há um ano, trabalhamos durante um ano, começando no dia 25 de agosto. Foram 6 encontros, 3 em 2020, 3 em 2021. Os encontros de 2020 consistiram, né, numa base inicial de trabalho, né, a partir de questões e temas, né, e trabalhamos com a estratégia, né, de envolver, né, os inscritos no GD. Foi um GD com muitos inscritos, né, e com uma participação bastante grande, né, a depender né, do tema do dia, né, mas sempre teve uma participação constante e bastante significativa. Então, em 2020, né, nós levamos a cabo algumas discussões, construímos, né, um primeiro produto, síntese, né, dos nossos debates, das nossas discussões. E em 2021, né, nos meses de março, abril e maio, nós retomamos, né, o trabalho, procurando aprofundar alguns pontos, algumas questões, né, com os participantes, que, como eu falei, variou, né, a participação a partir dos temas, né, propostos, né, os enfoques propostos para cada encontro. Pode ir, Camila, por favor. Então, nos 6 encontros, né, nós trabalhamos, né, com cinco tópicos. Então, uma abordagem, né, introdutória sobre política de gestão de acervo, né, puxando
essa discussão, né, para o tema do GD, significações e ressignificações, né, entendendo aí que nós temos, né, um patrimônio arqueológico herdado, né, que ele está no presente, né, dentro das nossas instituições, né, que, por sua vez, nós temos que pensar esses processos de significações e ressignificações, não só no presente para o futuro, né, revisitando esse passado, né, porque a gente fala da política de gestão de acervo hoje, mas no passado tiveram outras políticas e teremos outras políticas no futuro. Então, também a política de gestão de acervo é um processo, né, em constante crescimento e transformação, dado novas realidades, novas situações, novos contextos. O tópico 2, né, trabalhou com a questão, né, de novos processos, né, de diálogos, né, com grupos e populações, comunidades, né, acionando, né, metodologias de colaboração, requalificação de coleções, curadoria compartilhada, né, então trouxemos, né, para os nossos debates experiências, né, nesse sentido, experiências, depoimentos, né, nesse sentido os inscritos participaram bastante, trazendo, né, as suas contribuições, as suas vivências, né, o tópico 3, então, tratou dos públicos de museus, no sentido, né, dessa formação desse público, né, como agentes ativos, né, dentro dos processos museológicos, e as ações, né, de onde, né, esses públicos não só estão, mas onde eles participam com as suas significações e suas ressignificações, né? Então, destacando, né, que são vários agentes que participam desse processo de significações e ressignificações. O quarto ponto deu digamos assim, uma centralidade, um destaque, né, justamente a essas ações públicas dos museus através dos processos educacionais e outros, né, de expressão comunicacional, onde procuramos aprofundar, né, justamente essa centralidade, esse papel, né, digamos assim, essa institucionalização da educação museal, né, e outros processos comunicacionais, no que se refere, né, a esses processos contínuos e permanentes, né, de ressignificação, sempre destacando, né, os compromissos, as responsabilidades, os protocolos envolvidos, os saberes envolvidos, né, nesse processo, mas também os trabalhos interdisciplinares, né, em face da nossa enorme diversidade de públicos dentro do museu. E o quinto tópico, né, abordou, né, a colaboração e outras metodologias, né, voltamos a esse tema, né, para entender, né, como essas novas construções contribuem, né, nessa perspectiva das significações e ressignificações. As nossas estratégias, elas foram muito dinâmicas, variadas também, sempre puxando pela participação dos inscritos, né? Então, ora, os participantes, né, foram, digamos assim, convidados para trazer seus depoimentos, as suas falas, as suas experiências, as suas indagações, as suas colocações, os seus questionamentos, né? Em outros momentos trabalhamos também com artigos, né, publicações, né, norteadoras e promotoras, né, da discussão, e teve um momento muito especial que foi a participação, então, a convite, né, da Dirce Jorge Lipu Pereira, Cuyã, Caingangue, né, da terra indígena Vanuiri, né, que se dispôs, né, durante 2 horas a um diálogo conosco, né? Então foi um momento também muito, entre os outros, né, um momento muito importante e destacado. Vou passar então a palavra para Camila para seguir na apresentação. Obrigada, Marília. Então, pessoal, na realidade, o que a gente pensou, né, como proposta aqui?
Marília já fez essa contextualização, a apresentação dos nossos métodos, né, reuniões, tópicos, e aí temos três produtos, né, de certa forma. Eu vou mostrar aqui alguns esquemas, né, que foram concebidos, e eu agradeço mais uma vez, eu e Marília não teríamos feito isso sem a colaboração do Maurício, que ativou outras pessoas, né? Vocês vão ver que está muito bonito o material, que foi dar uma forma a algumas ideias do que a Marília já partilhou com a gente. Então, daqui a pouco eu vou mostrar esse material, que é um material visual mesmo, que faz essa síntese. Também temos um texto que será partilhado com vocês, então, que sintetiza essas ideias que estão sendo né, dialogadas aqui, e veremos também, como Marília colocou, tivemos essa grande honra, né, e privilégio de contar com a Dirce, né, com a Cunhã Dirce Caingangue, e foi feito um pequeno filme, né, com alguns trechos dessa fala dela com a gente. Então, temos os esquemas, temos o texto e esse filme. Então, vamos um pouco, né, do que a gente pensou, né, o que eu estou chamando aqui desses esquemas, né? Aqui tem a ver com o que a Marília pontuou sobre esses acervos, né, que essa política de gestão de acervos e a necessidade de uma colaboração em todas as fases, digamos assim, da pesquisa, né, do projeto, trabalho de campo, né, pensando também essa política como algo que atende a direitos, né, a políticas públicas, à legislação, mas também, retomando o que a gente conversou antes, aos acordos e a questão da ética, né? Marília trouxe para a gente. Eu acho que isso pontua bem, né? O que podemos e não podemos, e né, hoje, né, olhando a legislação brasileira, podemos, mas não devemos, porque nesse acordo, né, vai ser colocado para nós e é colocado pelas lideranças, né, dos povos tradicionais, né, e aí indígenas, também populações quilombolas, ribeirinhas, enfim, né, a gente sempre, essa escuta vai possibilitar esse acordo, pensando na representação e na autorrepresentação, que está ali né, no nosso centro, que sempre é bem fluida, né, existem processos, pensa, daí por isso que a gente volta em diversos momentos à questão da colaboração, porque quando pensamos significação e ressignificação, é justamente essa ideia do fazer junto, que vai possibilitar diversas ressignificações, né? E aqui essa nossa consciência, né, desse processo sempre de seleção, né, da arqueologia, né? Quando trabalhamos com contextos arqueológicos, né, que já são o que as materialidades ali para nós, né? E aí a gente vai trabalhar com outras também ontologias, né? Mas para nós essas materialidades que chamamos, né, de patrimônio arqueológico, e vamos trabalhar com os processos de musealização, de socialização. Bem, e aí esses acervos, né, compostos por sítios arqueológicos, pelas coleções, mas também pelas narrativas. Né? Pensar que tantos acervos que herdamos desse passado estão nas nossas instituições, como também aqueles acervos que estamos gerando no presente, eles são, sim, o que chamamos de coleções, o que chamamos de sítios, mas também são geradas aí narrativas, são geradas aí são gerados olhares a respeito desse processo que também devem ser considerados. Aqui um pouco dos nossos números, né, que não vou me ater, mas que tem a ver com o tamanho desse desafio, né, pensando que já temos em número de instituições de guarda, né, que não são, precisaríamos de mais, mas as que existem precisam de recursos humanos, recursos financeiros e todos esses desafios, né?
aqui, então, durante toda esse caminho, durante esse ano, ao falar sobre a colaboração, uma coisa bem importante das discussões do GD2 foi que a colaboração ela assume diversas facetas, ou poderíamos dizer diversos níveis de participação, né? Mas, na realidade, temos desde interpretações, né, aqui à esquerda, arqueológicas tradicionais, né, que no sentido da tradição, não das comunidades tradicionais, mas de uma tradição dessa ciência moderna e ocidental, controlar esse discurso, né? E aí a gente tem processos curatoriais ainda centrados em especialistas, outros processos que já pensam as histórias desses objetos, temos as questões, né, da fluidez, das categorias porosas entre objeto arqueológico e etnográfico, como já foi colocado, que não faz sentido, né, para esses povos indígenas, o aprendizado com grupos para compartilhar os dados das pesquisas, até que a gente chega a um nível de colaboração no processo curatorial, que é um nível em que o controle, né, o protagonismo está com esses grupos, né? E aí a gente tem esse aprendizado sobre objetos perigosos, outras ontologias, histórias sensíveis e a questão da criação de protocolos conjuntos. Então, esse, digamos assim, esse esquema, ele não traz todas as possibilidades, mas a gente quis destacar graficamente que quando a gente fala colaboração não é algo, né, também não é dado, existem diversas formas. E aqui, até o Maurício, se ele quiser falar um pouco, a gente seria interessante, mas depois Marília também pode falar, né? Porque ele trabalhou bastante nisso, na produção, assim, e ia e vinha, Marília fazia lá pontuava, e a gente pensava no que temos aprendido com pesquisadores indígenas. Então, assim, essa espiral das ressignificações é baseada nesse pensamento indígena, né, de um professor indígena, e a gente adaptou, digamos assim, né, para esse momento, né, do nosso GD, visando, de certa forma, poder. E aí, a gente está falando É professor Tiago, é isso, Maurício? É o Wanderson, ele é um professor... Wanderson, Tiago é o outro, né, que viria... Tá. Professor Wanderson, que é Guarani Andeva, né? Isso. Ok. E essa imagem baseada num trabalho que ele desenvolveu com os seus alunos na escola que fica na aldeia Nimue-da-Ju, onde ele apresenta o tempo nessa espiral e que foi uma inspiração para a gente pensar esse processo de significação e ressignificação sem ser dentro de uma perspectiva linear, né? Mas que todos esses processos acontecem o tempo todo, o passado está no presente. Então, obrigada, Maurício. Então, assim, a partir dessa, né, ontologia Guarani Andeva, né, que o professor Wanderson trouxe, foi feita essa... E aí esse diálogo foi muito interessante, porque a gente começou a fazer essa adaptação e tentando colocar, né, alguns desses anseios do GD, né, começando ali pela produção e uso das coisas, né, e paisagens pelas pessoas, coletivos e povos, e compreendendo que essas são divisões nossas, né? Terra, território, corpo, objeto, cosmos, tudo isso está ligado nessas ontologias. Mas aqui a gente sinalizou dessa forma e pensou diversos momentos, né? Desde os processos de formação do que a gente chama contexto arqueológico, a questão do próprio regime moderno e colonial, que consolida essas áreas científicas, dentre elas a arqueologia, né? A motivação das pesquisas, então é acadêmica, é de contrato, a autorização ou não dessas lideranças indígenas, né, a escavação, ali a orientação dos encantados nesse processo,
E não é uma linha, né? A gente vai fazendo essa espiral, vai continuamente. Eu acho que esse foi o grande desafio nosso, porque muito, né? Estamos muito acostumados àquela coisa linear, né? Fomos assim formadas. Mas aí pensando na instituição, nas diversas formas de colaboração, na recepção e olhares do público e assim por diante. E justamente ao pensarmos em público, também o que o GD conversou sobre essa questão de não olharmos para o público de uma maneira homogênea, né? Pensarmos nos públicos e pensarmos também nos não públicos, né? E também nos contrapúblicos, né? Então, pessoas que se identificam com os acervos que a gente trabalha, pessoas que não se identificam, mas ressignificam também de outra forma. Então, os próprios territórios, né, pensando também a questão dos grupos escolares especiais, então toda essa diversidade de públicos. E para trabalhar com esses públicos, a gente tem lançado mão de diversas abordagens, né? Da educação patrimonial, a arqueologia pública, a musealização da arqueologia, a curadoria arqueológica, né? A divulgação científica, educação museal e assim por diante. Então, aqui, nessa parte, a gente enfatizou um pouco mais essa questão das relações das instituições de guarda, dos museus com esses públicos. E outra coisa que surgiu, que eu acho que a gente não pontuou, é da necessidade de um trabalho também colaborativo dentro das instituições. A gente falou bastante disso, de como, geralmente, né, em museus, por exemplo, as ações educativas são, por vezes, colocadas, né, como menos importantes, também os seus profissionais, né, e isso acontece também na educação patrimonial, eu posso dizer porque eu trabalhei durante muito tempo, e na arqueologia de contrato, por vezes, também acontece. Então, a gente falou um pouco sobre isso, da necessidade também de aprimorar a colaboração interna aos projetos, e a valorização de todas as partes, né, desse processo. E também que a gente pense essas questões da educação, da socialização, já no começo dos projetos, né, e não só lá na ponta, né, divulgando. E aí a gente chega nesse momento tão especial, né? Eu só vou fazer uma citação aqui de um texto da Dirce que a gente partilhou e leu, né? Onde ela nos diz: para quem lida, para quem está no museu, porque o museu também para nós é uma casa sagrada. Então, a gente sempre está falando de respeito com tudo que vocês pegarem. Pede licença. Aí eu vou pegar uma peça, me dá licença, eu vou te pesquisar, eu vou te ver, eu vou te pegar, né? E esse texto está publicado, a Dirce tem outros textos, e acho que uma das questões importantes também nessa transformação, né? A ressignificação demanda uma transformação epistêmica. E essa produção epistêmica, ela começa, né? Hoje eu atuo como professora ali, qual texto eu vou ler? Por exemplo, agora eu estou trabalhando com o texto da Dirce, Introdução à Museologia. Então, assim, é uma pesquisadora que precisa ser lida. Não só ela, mas tantos outros. Então, acho que essa transformação epistêmica, a gente precisa pensar bastante também nessa formação, e não dá mais para dizer que não tem texto de pessoas indígenas, né? Acho que isso não cabe mais. E, enfim, sobre a Dirce, acho que é melhor a gente se emocionar e ser provocado pela própria fala dela daqui a pouco no vídeo, tá bom? Não sei se a Marília quer complementar, se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe. E obrigada, né, Marília, por essa parceria, e também a Paulo, Daiane e Maurício. Isso. Não, Camila, não tenho nada a acrescentar, então só também deixar os meus agradecimentos, essa parceria tão intensa com a Camila e esse trabalho tão produtivo, construtivo, de muitas aprendizagens com o Maurício, a Daiane e o Paulo. Só isso. Marília, Camila, a gente que só tem a agradecer a vocês pela condução incrível do grupo de debates. Foi assim um ano muito significativo para todo mundo que participou.